Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Escola de Frankfurt, né? Como o próprio nome diz, é uma escola que surgiu, né, em Frankfurt, na Alemanha. E, né, por se tratar de uma escola, nós não vamos falar apenas de um único filósofo, né, mas de vários filósofos que compuseram essa escola ao longo aí do tempo. Ela surge aí na década de 20, né, do século passado, e, né, nós vamos ter várias gerações dessa escola, né, sendo o último aí dos filósofos que nós vamos falar, né, tido aí da segunda geração, o Habermas. Dentre, né, esse grupo de pesquisadores, né, de filósofos que compuseram a escola de Frankfurt, né, nós temos aí entre destaque, né, o Theodor Adorno, Max Horkheim, né, Walter Benjamin, o Marcuse e o Habermas, né, ou Habermas. Aqui na aula de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o Adorno e Horkheim, né, que tem um trabalho em conjunto, né, citar um pouquinho o Walter Benjamin e falar aí do Habermas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aí, né, da fundação dessa escola. Essa escola aí, ela tem como base, né, a teoria marxista, né, mas não o marxismo ortodoxo, aquele marxismo revolucionário, político, né, tido aí dos partidos comunistas, né, mas um marxismo aí baseado aí na dialética, né, baseado aí na relação dialética entre o homem, né, e a natureza e a relação ali com a sociedade, tá? Então, é um grupo aí que tem essa influência, essa inspiração, né, marxista. Esse grupo, né, vai desenvolver uma teoria, né, que ficou conhecida aí como teoria crítica, né, em oposição à teoria tradicional, aquela teoria, né, que vinha sendo defendida aí pela filosofia desde os iluministas, né, de que a razão, né, ela vem iluminar a mente ali dos homens, né? E cada vez mais essa razão, ela tendo um domínio sobre a ciência, sobre a natureza, né? E a gente vai ver que quanto mais, né, essa razão ela tem um domínio da natureza, ela tem até esse objetivo, né, de alcançar pontos positivos, mas ela traz consigo um lado, né, obscuro, né? Lembrando aqui que foi criado, né, na década de 20, 1925, né, mais especificamente, que essa escola de Frankfurt é fundada, né, e é num período aí do entre guerras, né, então já tinha passado ali a destruição da Primeira Guerra Mundial, né, e isso daí vem muito, né, devido a esse avanço científico, né, proporcionado aí pela razão, a esse domínio, né, da natureza aí, que essa razão que veio sendo defendida desde os iluministas, né, desde Descartes, enfim, né, até essa época. Então, a ciência ela veio trazendo também não só o progresso, né, essa ideia, né, do positivismo, do progresso, mas também trouxe destruição, trouxe problemas ecológicos, trouxe morte, trouxe destruição. Né? Então, eles vão, né, se debruçar sobre temas aí, né, da industrialização, né, problemas que atingem a sociedade, da família, dos regimes totalitários, né, que já estava instalado na Itália, né, o fascismo, e já existia ali o partido nazista, né, na Alemanha ainda, né, sem muita expressão, né, mas já existia também, né, já tinha a revolução, né, já tinha acontecido a Revolução Russa, né, e em 1925, né, e Stalin estava chegando ali ao poder, né, na União Soviética. Então eles também vão criticar esses regimes autoritários, tá? Então essa teoria crítica ela faz uma crítica, né, de vários aspectos. Vão criticar a chamada indústria, né, cultural, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Nós já trabalhamos sobre esse conceito em sociologia, e aqui a gente vai ver que esse conceito de indústria cultural surge, né, parte aqui desses filósofos da escola de Frankfurt, tá? E
Em 1933, né, após a sua criação, né, em 1925, esse grupo, né, de pesquisadores transfere, né, a escola de Frankfurt para Genebra e depois para Nova York, né, onde que eles também vão descobrir que o regime democrático nos Estados Unidos, né, também tem as suas falhas, porque mascarado ali, né, de uma democracia, de uma possível liberdade, né, estava, né, uma ideologia do mundo ali capitalista, né, do capitalismo. E aquela ideologia, ela acabava tentando homogeneizar as massas, né, tornar todo mundo ali como igual, controlar, né, aquela massa. Então eles também vão criticar esse tipo aí de democracia, tá? Então eles fogem, né, eles fogem, né, eles saem porque eles começam a ser perseguidos, né, quando o partido nazista assume o poder ali em 1933, né, quando Hitler chega ao poder. Então eles têm essa transição, primeiro para Genebra, depois para Nova York e depois, né, eles no final da Segunda Guerra eles retornam, né, para a Alemanha novamente. Então, a escola de Frankfurt, né, já falei com vocês que ela se concentra em temas, né, da sociedade. Os problemas ecológicos também vão ser, né, alvos de críticas, né, da escola de Frankfurt, né, porque vários dos problemas ecológicos que nós temos, notícias, né, que nós tivemos conhecimento aí no século XX, século XXI, vem aí como consequência dessa razão aí, né, tentando dominar a natureza, né, do homem tentando dominar a natureza para a obtenção de lucro, derramamento de petróleo, né, no mar, a explosão lá da usina de Chernobyl, queimadas, né, incessantes, estouro de barragens. Então, todos esses problemas ecológicos, né, que acontecem, vêm aí como uma consequência desse progresso, tá? Então, a Escola de Frankfurt concentra seu interesse na análise da sociedade de massa, né? É um outro ponto, né, que a Escola de Frankfurt vai se debruçar, tá? Como que essa ideologia, né, presente na sociedade capitalista, ela tenta, né, tornar transformar a sociedade numa grande massa onde que ela possa ser controlada, né? Esse termo, né, que busca caracterizar a sociedade atual, né, na qual o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução lógica capitalista. Né? Então, a sociedade de massas ela é um produto, né, dessa lógica capitalista, né, onde que você quer vender, né, para o maior número de pessoas possível. Né? Você quer atingir o maior número de pessoas possível. E com um único produto você atingir o maior número de pessoas possíveis, essas pessoas têm que ter gostos parecidos. Né? Então, eles tentam, nessa indústria, né, capitalista, esse modelo, né, de sociedade em que a gente vive, tenta transformar os nossos gostos, né, todos aí como iguais, né? Quanto mais nós tivermos gostos iguais, né, mais vai efetivar, né, ou mais vai ter sucesso, né, o consumo desses produtos. Né? Então, enfatizando o consumo e a diversão como formas de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas, né, sociais. Então, eles fazem essa crítica aí, né, dessa sociedade aí da cultura, né, de massa. Aí aqui uma chargezinha, né, mostrando, né, a mídia hoje em dia, né, a televisão tem muita influência, mas cada vez mais vem perdendo, né, essa influência aí para as redes sociais, né, para a internet, né, mas tem essa influência ainda de manipular, né, as pessoas, o que elas, né, devem comprar, o que elas devem vestir, qual que é um padrão de beleza, né, o que é bom, o que é ruim, né? Hoje em dia, uma pessoa que não vê uma série, por exemplo, né, na Netflix, uma série que bomba, sei lá, La Casa de Papel aí, é quase excomungada na sociedade, né? Porque todo mundo gosta e aquele que não gosta, né, não está dentro ali da massa, né?
Então, desde o início, né, dessa escola, esses pesquisadores, eles, né, estão convencidos de que essa mídia, né, que tem uma grande força, né, para dominar aí as massas, né? Então, a razão, né, ela é instrumentalizada, né? Ela tem um fim, né? Ela tem um objetivo ali. Então, essa razão, ela não está relacionada ali na relação entre as pessoas, né, entre os homens e a natureza, né, é uma razão que está com o objetivo de obter lucros, né, de obter avanços, né, tecnológicos, né, e isso daí está associado à mídia, né? Então essa razão ela vai ser, né, associada a essa mídia controladora que tem né, um forte impacto sobre as pessoas, né, que vai transformar essas pessoas em grandes massas, né? Então, assim, a escola de Frankfurt torna-se conhecida por desenvolver uma teoria crítica da sociedade, né? Que é um modo de fazer filosofia integrando os aspectos normativos da reflexão filosófica e confrontando-os com as questões sociais, visto que o objetivo da mesma é fazer a crítica buscando entendimento e promovendo a transformação da sociedade. É aqui uma charge, né, falando assim, ordem e progresso, né, onde que está, né, a ordem e progresso dentro, né, da nossa sociedade, né, onde que está o progresso. Então, essa é uma das preocupações aí dessa teoria crítica, né? Fazer uma crítica, né, dessa nossa sociedade, apresentando os problemas, né, que nós enfrentamos, né, diariamente aí nessa nossa sociedade. Então, a gente sempre confronta com questões sociais. Por isso que a escola de Frankfurt ela não está tão preocupada com questões metafísicas, né, que a gente já estudou em vários momentos, né, com essa ideia de uma existência, né, de uma divina, né, de um outro plano, né, de um mundo ideal. Não, ela está preocupada com o aqui e o agora, né, de o que vai se dar esse mundo, né, seguindo essa lógica, né, seguindo esse sistema. E aí, né o Adorno e o Horkheim, né, vai escrever alguns artigos juntos aí, né, vai criar algumas teorias aí em conjunto, né. Eles têm aí duas obras, né, o Eclipse da Razão, no qual eles vão distinguir, né, dois tipos de razão, a razão objetiva e a razão subjetiva, né? Essa razão objetiva ela é a razão ali cognitiva, né? A razão onde que os homens eles procuram utilizar essa razão aí para uma libertação, né? Para não serem dominados, né? Por outras pessoas, pela grande mídia, né? Para uma emancipação do homem, né? E a razão, né, cognitiva e a razão subjetiva, que é a razão instrumentalizada. Essa razão que está cada vez mais tomando controle dessa razão objetiva. Essa razão, né, que pertence a esse estilo de vida, a essa sociedade em que vivemos, né, capitalista. Então, essa razão instrumentalizada que vem junto aí com o desenvolvimento, né, tecnológico industrial. Então, nessa obra Eclipse da Razão, ele distingue esses dois tipos de razão e na sua obra Dialética, né, do Esclarecimento, ele vai fazer essa contraposição em que, ao mesmo tempo em que a razão, né, ela vem sendo, né, construída desde a Idade Moderna ali como fonte, né, de luz, como fonte de progresso aliada à ciência, ao desenvolvimento, a benefícios, ela vem trazendo consigo, né, todos os problemas ali de dominar a natureza, né, em prol aí de lucro, dessa exploração. Vide, né, a um exemplo claro, os países ali, né, ocidentais da Europa, né, que praticamente não tem, né, acabaram com as suas florestas, né, é uma
até uma crítica atual, né, de quando eles tentam interferir, né, né, fazendo interferências, né, na política brasileira, né, do desmatamento, né, que é fraca, né? Aí o governo brasileiro fala assim: ah, mas vocês desmataram, né, toda a sua floresta, né? Vocês não têm mais floresta, agora quer dar pitaco aqui, né, na forma com que a gente controla. Né? É um ponto, né, até legítimo, né, se a gente for olhar do ponto de vista histórico, tá? Mas o que eu quero dizer é que aquelas sociedades, né, que são mais desenvolvidas são as que menos têm, né, florestas, tem as que, né, têm mais problemas aí, ambientais, né, nesse sentido. Hoje em dia eles tentam, né, reverter isso, né, plantando árvores e tal, mas já não tem nem terras, né, para fazer esse reflorestamento, né, isso daí já fica bem inviável. Tá? Então, o progresso que eles conseguiram, técnico, científico, foi às custas aí de uma dominação da natureza, de uma exploração aí, né, ecológica. Então, esses são os dois grandes pontos aí, né, do que o Adorno e o Horkheim, né, trabalham. Então, olha só, eles vão fazer uma análise aí da sociedade de massa, né, que se desdobra em vários aspectos. Um tema muito presente é essa crítica da razão, né? Então, olha lá, né, o que eu falei com vocês, né, dessa dialética da razão, né? De acordo com os autores, a razão iluminista, que visava a emancipação dos indivíduos e ao progresso social, terminou por levar a uma maior dominação das pessoas em virtude justamente do desenvolvimento tecnológico industrial. Então, é isso daqui que é a dialética, né, do esclarecimento. Né? Ao mesmo tempo que a razão iluminista visava, né, essa emancipação dos indivíduos, né, um caminho ali de luz, né, uma iluminação frente lá às trevas da Idade Média, ela terminou, né, por levar uma maior dominação das pessoas, porque ela foi utilizada, né, foi instrumentalizada pelo capitalismo, né? Então, foi instrumentalizada aqui em prol, né, do desenvolvimento tecnológico industrial. Tá? Horkheimer acreditava, né, que o problema estava na própria razão controladora e instrumental, né, a razão instrumentalizada, que busca sempre a dominação, tanto da natureza quanto do próprio, né, ser humano. Então, ela sempre tem um fim, né, um fim para si, né, essa razão instrumentalizada. Ela sempre busca, né, ou, né, o lucro, um objetivo específico. Né? Ela não está ali simplesmente, né, para desenvolver, né, coisas boas, né, positivas, né, mas ela tem sempre um fim em si. Né? Ela é instrumento de algo, essa razão. Né? Então, você utiliza essa razão como instrumento, né, para alcançar algo no futuro, aí, né, algo posterior. Então, na sua dialética do esclarecimento, né, texto escrito aí pelos dois em 1947, eles fazem, né, uma dura crítica a esse iluminismo que veio trazendo essa ideia de progresso, né, dessa razão aí, né, em prol de um progresso, em prol de um desenvolvimento, tá? Que estimulou o desenvolvimento dessa razão controladora e instrumental que predomina na sociedade contemporânea. Então, para eles, né, o fruto, né, dessa razão controladora parte lá, né, da Idade Moderna, né, com o desenvolvimento do Iluminismo. Denuncia também o desencantamento do mundo, a deturpação das consciências individuais e a assimilação dos indivíduos ao sistema, né, social dominante. Então ele vai falar, né, que essa razão controladora, né, ela acabou, né, por realmente dominar, né, as massas, né, transformar as pessoas, né, que deveriam ser emancipadas, né, ter uma consciência do seu lugar no mundo, em uma grande massa, né, não tendo consciência, né, do seu papel na sociedade, da força que ele tem na sociedade, né, e dessa forma, né, contribuindo para a manutenção, né, desse sistema. Tá? Então, em resumo, Horkheim e Adorno denunciam a morte da razão crítica. Né? Então,
essa questão, né, que essa razão crítica ela foi, né, asfixiada, né, pelas relações de produção capitalista, né? Essa razão instrumentalizada ela acabou dominando a razão crítica. Se denúncias semelhantes já haviam sido feitas no campo do marxismo, o que há de característico nos filósofos da escola de Frankfurt é a desesperança em relação à possibilidade de transformação dessa realidade, né, social. Que a ideologia, né, já está tão impregnada, tão forte na nossa sociedade, né, que eles apresentam esse problema, né, mas não conseguem nem ver uma solução, né, para esse problema, né? Tem esse desencantamento do mundo, essa desesperança aí de que as pessoas vão conseguir, né, tomar essa consciência, né, e fazer o uso dessa razão crítica frente a uma razão instrumentalizada. Né? Então, olha só, isso se deveria a uma ausência de consciência revolucionária no proletariado, nos trabalhadores, que teria assimilado, absorvido, né, pelo sistema capitalista, seja pelas conquistas trabalhistas alcançadas, seja pela alienação de suas consciências promovida pela indústria cultural. Então, a indústria cultural, né, um termo que a gente vai ver aqui logo à frente, tem por objetivo, né, transformar, né, a cultura numa cultura de massas, né? Tem por sentido aí amaciar essas pessoas, né? Homogeneizar essas pessoas, como eu já tinha falado anteriormente, tá? E quanto mais essas pessoas, né, elas estão aí alienadas, né, seja por algumas conquistas, né, trabalhistas. Então, essa época, né, da construção, né, do surgimento, né, da Escola de Frankfurt, é uma época de muitas conquistas trabalhistas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é na década de 30 que, né, os trabalhadores vão ter aí, né, a sua carteira de trabalho, né, no governo de Getúlio Vargas, né, direito a férias, né, direito ali a um salário mínimo, né, a uma aposentadoria, né, e assim por diante. Então, isso daí faz com que os trabalhadores eles acabem ficando satisfeitos, né, e não se unem, né, para tentar mudar a realidade em que eles, né, estão vivendo, tá? Então, essa daqui é as grandes críticas aí de Adorno e Horkheim. E um termo que eles, né, criam, né, que é muito utilizado hoje em dia, já comentei isso com vocês, né, na aula de globalismo, né, na aula lá de cultura, é o termo da indústria cultural, né? Esse termo aí tem por objetivo massificar, né, os gostos, tá? Então, indústria cultural é diferente de cultura de massas, né? Mas a cultura de massas é um produto da indústria cultural, né? A indústria cultural ela tem por objetivo essa reprodução, né, em grande escala, né, de obras artísticas, de marcas, né, de propagandas, da utilização da mídia, né, para atingir um maior número de pessoas possível, né, em escala, né, industrial. Então, essa indústria cultural, ela rompe as barreiras da cultura erudita e da cultura popular que separa, né, dois grupos, né? Nessa indústria cultural, ele quer homogeneizar tudo, né? Então, do mesmo jeito que uma pessoa, né, de classe, né, baixa consome uma Coca-Cola, uma pessoa de classe alta também consome uma Coca-Cola, né? Que assiste um filme aí, né, dos Vingadores, qualquer pessoa de qualquer classe, assim, né, assiste. Então, assim, é o objetivo de tentar alcançar, né, o maior número possível, né, de espectadores, de consumidores desses produtos, né? Então, essa indústria cultural, ela promove isso, né? Aqui nessa primeira charge aqui, né, do Calvin, ele está falando com o pai dele: ô pai, vamos colocar TV a cabo aqui em casa? Ele falou assim: não, disse, mas todo mundo tem, né? Todo mundo tem TV a cabo, né? Então, se eu não tiver TV a cabo, eu vou estar assistindo uma coisa que não é o que todo mundo está assistindo, então eu vou ficar meio por fora, né? E aí ele até fala assim, ainda existe o McDonald's e o Walmart, né? Para eles consumir igual todo mundo. E aqui na segunda tirinha, né? Ele está fazendo, falando que na camisa dele devia ter alguma logo, né? De algum produto, falando dessas pessoas que compram um produto,
né? Por exemplo, uma camisa da Coca-Cola, né? Pagam por esse produto para fazer uma propaganda, né, daquela marca, né? Então você está pagando para fazer uma propaganda, né? E o que deveria ser o contrário, né? Então tudo isso daí faz parte dessa indústria, né, cultural. E aí, né, a gente, né, aprofunda um pouquinho mais nesse tema, né? Já falei com vocês, esse termo foi difundido, né, por Adorno e Horkheimer, né? E serve para, né, designar toda essa mídia veiculada, né, pelos jornais, música, televisão, rádio, propaganda, né, que tentam transformar o maior número de pessoas em consumidores, né, daqueles produtos, tá? Através da indústria cultural e da diversão, se obteria a homogeneização dos comportamentos, a massificação das pessoas, né? Então, é isso daqui que eu falei com vocês, que a indústria cultural, ela, né, tem como característica, né, transformar as pessoas ali, né, em uma grande massa, né? Então, a cultura de massas é fruto, né, da indústria cultural. E a falta de perspectiva de transformação social levou Adorno a se refugiar na teoria estética, né, por entender que o campo da arte é o único reduto autêntico da razão emancipatória e da crítica à opressão social. Então, né, aqui o Adorno está falando que o campo da arte, né, dentro, né, dessa indústria cultural, seria o único refúgio ali dos artistas, né, para serem autênticos, né, na sua arte crítica, né, fazendo crítica a vários tipos de sistema aí, né, existente, a governos políticos, a algum acontecimento, a temas aí relacionados aí a racismo, ao feminismo, né, a pedofilia, enfim, né, seria nesse campo da arte aqui onde que o artista encontraria esse refúgio aí autêntico, né, que não estivesse sob influência de uma determinada ideologia, né, de uma determinada indústria. Tá? E aqui, né, eu vou comentar um pouquinho sobre o Walter Benjamin, né, que ele está um pouco em desacordo com essa ideia, né, de que a arte, né, seria esse único reduto autêntico aí, né, da razão emancipatória, né, porque a arte ela teria uma certa aura, né, para o Walter Benjamin, toda arte tem uma aura. Essa aura está ligada aí à sua, né, originalidade. Então, com base, né, o quanto mais essa arte ela está presente na nossa sociedade, mais ela, né, tende a ser reproduzida, né, e ela vai perdendo essa aura, né? Então, dentro de uma indústria cultural, essa aura, né, da originalidade, né, de uma obra de arte, né, de uma produção, ela vai sendo, né, perdida ao longo do tempo. Vamos imaginar aí, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, né? Tem toda uma aura em torno daquele quadro, né, do artista que a pintou, da época em que a pintou, né, das técnicas que foram utilizadas, né, do misticismo em torno daquele quadro. Então, aquela aura ali, né, vem dessa originalidade. Mas se a gente for ver aí, né, ao longo do tempo, principalmente aqui, né, no século, né, 20, século 21, né, nós temos uma reprodução em massa desse quadro, né, da Mona Lisa, né, seja por caricaturas, né, seja desenhos fazendo representações, né, do quadro da Mona Lisa. E quanto mais essas representações elas vão sendo feitas, né, mais essa aura vai, né, se perdendo, né? Nós temos aí os Simpsons reproduzindo, né, o quadro da Mona Lisa, Turma da Mônica, né, temos Mona Lisa de bigode, Mona Lisa rindo, né, Mona Lisa até do avesso. Então, isso daí vai fazendo com que essa aura, né, autêntica da originalidade das artes, né, vão se perdendo aí ao longo do tempo. Tá? Então, o objetivo da indústria cultural, né, para a gente encerrar aqui, esse ponto, né, essa reprodução em massa para atingir. Então, quando uma obra de arte dá sucesso, né, tem sucesso, eles tentam exaustivamente, né, reproduzir essa obra em diversos campos, né? Por exemplo, os livros, né, do Harry Potter, né, tiveram um sucesso muito grande
E depois fizeram filmes, jogos, né, tanto de videogame quanto, né, de tabuleiro, de carta, tem quebra-cabeça, tem artigos, né, do negócio, tem parque temático. Então tem assim uma infinidade, né, de coisas aí relacionadas ao universo aí do Harry Potter, né, coisa que começou com um livro. Então isso faz parte, né, dessa indústria cultural. Né? Fica bem claro da gente entender o objetivo dessa indústria cultural. Né? E aí a gente, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre Habermas, né, e a sua teoria, né, do agir comunicativo. Né? O Habermas ele pertence a essa segunda geração aí da escola de Frankfurt, né, e ele vem, né, no sentido ali de uma crítica dessa razão instrumentalizada, né, e essa razão instrumentalizada utilizada no discurso, né, que as pessoas fazem um discurso, um determinado discurso, né, com um objetivo, né, em prol de algo, para alcançar algo, né. Vide aí, por exemplo, um discurso de um determinado político, né, que está fazendo aquele discurso ali, não para ser entendido, não para passar uma verdade, né, ter um consenso entre as pessoas, né, ter um debate, mas para, né, alcançar o cargo ali almejado, né, seja de vereador, prefeito, presidente, deputado, enfim. Tá? Então, essa razão instrumentalizada, né, ela também é utilizada aí no discurso. Então, ele vem, né, e cria essa, né, defende essa teoria do agir comunicativo, né, que é um tipo de comunicação emancipatória, né, onde que a gente tenta, né, passar por meio do discurso um entendimento, né, uma concordância com o outro, onde que dentro do discurso seja um espaço democrático, onde todos possam ouvir, todos possam falar, né? Então, essa é a ação aí comunicativa dentro da sua teoria aí do agir comunicativo, tá? Então, lá, ação comunicativa para Habermas, né? Quando alguém fala alguma coisa para outras pessoas, pretende-se que aquilo que seja, né, falado, né, seja válido, tá? Então, não importa se é por meio oral ou se é por gestos, né? Mas a comunicação ela tem que se fazer ser entendida, tá? Então, é essa ação comunicativa em contraposição a uma ação instrumentalizada, né, que vem aí do discurso com um objetivo, né, o discurso aí, né, de uma indústria, de um partido político, do Estado, né, da esfera pública. Então, ainda seguindo, né, nessa ideia da teoria do agir comunicativo, ela, né, está inserida aí numa perspectiva crítica, né, que recupera a dimensão de uma racionalidade não instrumentalizada. Né? Então, a ação comunicativa ela não tem, né, por objetivo aí ser instrumentalizada. Né? Então, fundada no agir comunicativo entre os homens livres, ou seja, em uma razão comunicativa que emancipa os indivíduos de seu estado de dominação técnica. Tá? Então, o Habermas ele defende que as pessoas, né, façam seus discursos, né, entre amigos, entre famílias, né, entre a sociedade, enfim, né, sem esse peso, né, ideológico, né, sem um fim. Né, e simplesmente para, né, se fazer ser compreendido, né, para passar, né, algo válido para as pessoas ali. Tá? Então, essa é a base aí do agir comunicativo de Habermas. Né? Então, ele constrói essa teoria do agir comunicativo, segundo a qual a crítica, como substrato da linguagem, deve encontrar-se livre das distorções originadas pela ideologia, né, se pretendermos que ela conduza o homem no caminho de sua liberdade de convicção. Então, esse agir comunicativo, né, ele pretende a emancipação do homem, né, que ele fale sem nenhum tipo de peso ideológico, né, sobre si, né, que não seja alienado, que não reproduza, né, falas sem pensar nelas,
né? Muitas vezes a gente vê pessoas reproduzindo discursos, né, porque escutou o outro falando, mas não pesou uma crítica sobre aquele discurso, né? Não pesquisou se aquilo que está sendo falado é válido ou não. Tá? Então, esse agir comunicativo, ele, né, vem com essa ideia, né, de buscar uma crítica, né, de buscar fazer assim, uma compreensão entre as pessoas. Bom, gente, a escola de Frankfurt, né, é um tema bem extenso, ficou ainda faltando, né, aprofundar um pouquinho aí, né, no Walter Benjamin, né, mas ele contribui muito ali, né, para essa ideia ali da arte, mas eu consegui aqui, né, pegar os pontos principais, né, dessa escola, tá? E se vocês, né, pararem para pensar, né, refletir, né, e aprofundar, se quiserem, né, mandar alguma pergunta, né, sobre esse tema, né, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês em redação, né? Com certeza, porque essa parte da filosofia, né, é uma parte, como eu disse para vocês, né, que não está tão ligada à metafísica, né? Está ligada à nossa realidade, né, aos problemas da sociedade, né? Problemas enfrentados aí por todos nós diariamente, que a gente consegue, né, presenciar, que a gente consegue, né, enxergar, que é palpável para nós. Tá? Então, é um tema aí que vocês deveriam se debruçar, né, de uma forma aí bem mais objetiva, aí, né, de uma forma bem mais aprofundada. Tá? Então, desejo vocês aí bons estudos, né? Estou aberto aí para qualquer, né, dúvida aí que vocês possam vir a ter, tá bom? Então, um grande abraço a todos.